Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações biquadradas. Então vamos lá conhecer essas equações? E olha só, temos aqui a definição de equações biquadradas. Denomina-se equação biquadrada na incógnita x, toda a equação na forma ax elevado à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Essa aqui seria a estrutura, né? Se a equação tiver essa estrutura, nós podemos dizer que ela se encaixa aqui na definição de uma equação biquadrada, em que A, B e C são números reais, né? São os coeficientes que está acompanhando aí, no caso A acompanha x à quarta, o B acompanha x ao quadrado e o C é o coeficiente que está sozinho. E o A, ele tem que ser diferente de zero, até porque se o A for zero, a gente vai acabar excluindo aqui o x à quarta. E aí, se eu não tenho x à quarta, eu não vou ter uma equação biquadrada. Então, tranquilo essa definição, certo, pessoal? As equações a seguir, elas são biquadradas, olha só. X à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. 9x à quarta menos 6x ao quadrado igual a zero. Temos aqui também x à quarta mais 2x ao quadrado menos 3 igual a zero. 16 vezes x à quarta menos 2 igual a zero. 9x à quarta mais 2x menos 1 igual a zero. São exemplos de equações biquadradas. Podemos notar que as equações biquadradas são equações incompletas de quarto grau, desprovidas dos termos em que a incógnita teria expoente ímpar, certo? O que é que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se a gente pegar essa primeira equação, se fôssemos escrevê-la de uma maneira completa, teríamos que ter, em algum momento, o x à terceira, e aí ela segue com menos 10x ao quadrado, mais 9x, e um termo sozinho. Só que essas equações, elas não têm esses expoentes, como ele falou aqui, ímpar, né? Ou seja, eu não tenho x elevado ao cubo e não tenho x elevado a 1. Justamente porque para elas serem biquadradas, elas têm que ter essa estrutura. A resolução das equações biquadradas envolve um artifício, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Resolver a equação x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, considerando U igual a R, ou seja, o universo dessa equação está ligado ao conjunto dos números reais. Então vamos ver como resolver esse tipo de equação. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos dizer que x ao quadrado ele é igual a y, vai ser esse artifício. Note que nessa equação, o x à quarta, ele pode ser escrito como x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai resultar em mesmo, né, no mesmo x à quarta. E a ideia é substituir aonde tem x ao quadrado por y. Olha só, já que a gente está usando esse artifício aqui, de falar que x ao quadrado é igual a y. Então vai ficar y ao quadrado menos 5x ao quadrado agora é igual a y. Mais 4 igual a zero. E essa outra equação, ela recaiu agora para uma equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, podemos aplicar, né, o método algébrico de Bhaskara, ou seja, calculamos primeiro delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então temos que b é menos 5, ficaria menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 4. Vamos ter menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4 vezes 4, menos 16. Portanto, 25 menos 16 é igual a 9. Temos que o delta é igual a 9. Vamos agora para a segunda parte.
Então, vamos calcular menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b, b é menos 5, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 9, sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1. Menos com menos, então, fica mais. Mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 1 é 2. Vamos agora separar. Primeira raiz seria a parte positiva. 5 mais 3, que é 8, dividido para 2, que é igual a 4. A segunda raiz seria a parte negativa. 5 menos 3 é 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Mas essa daqui ainda não é a resposta final, certo? Porque a gente usou o artifício falando que x ao quadrado é igual a y. Então, se eu encontrei que o y é 4 e 1, nós vamos agora substituir nesse artifício aqui. Olha só, vamos lembrar esses valores. Encontramos aqui, para a primeiro y, o valor de 4. Vamos anotar aqui o valor 4. E para o segundo y, encontramos o valor de 1. Lembrando que usamos o artifício, que x ao quadrado é igual a y. Portanto, agora nós vamos substituir esses valores. O primeiro, quando y é igual a 4. Quando y é igual a 4, temos x ao quadrado igual a 4. E aí, tiramos a raiz, né, dos dois lados. Vai ficar x ao quadrado, raiz de x ao quadrado é x. Como é um número ao quadrado, vai ficar mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Agora sim, nós temos aqui parte da solução da equação inicial biquadrada, que seria 2 positivo e menos 2. Agora calculamos a outra parte, quando y é igual a 1. Então temos x ao quadrado igual a 1. Quem está ao quadrado, né? A gente sabe que vai tirar a raiz quadrada. E aí, como é um número ao quadrado, vai ficar mais ou menos igual mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Então, como solução dessa equação biquadrada, nós vamos ter menos 2, mais 2, menos 1 e mais 1. Portanto, essa equação ela tem 4 soluções, né? 4 valores que satisfazem a equação. Se a gente substituir esses valores, né, um por vez, a gente vai ver que realmente a equação vai zerar. Então, essa é uma maneira de resolver uma equação biquadrada, certinho? Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Olha só. Resolver a equação x² menos 4 igual a 3x ao quadrado, considerando U igual a R, né? Universo solução aqui, conjunto dos números reais. Então, vamos primeiro colocar essa equação na maneira da equação biquadrada, né? Já que eu tenho um x ao quadrado lá no segundo membro. Então, vou passar ele para o primeiro, ele vai vir negativo. Já vou deixar ele organizado aqui na ordem do maior para o menor expoente. E aqui eu vou repetir o menos 4 igual a 0. E aqui temos a estrutura de uma equação biquadrada. E a gente já sabe que para responder a equação biquadrada, vamos precisar utilizar o artifício. E o artifício é o quê? Chamar x ao quadrado, né, igualar a y. E aí a gente pode fazer o quê? Esse x², vamos escrever ele como x ao quadrado elevado ao quadrado, que é a mesma coisa. 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. E aí vamos substituir aonde tem x ao quadrado, vamos substituir por y. Então, x ao quadrado, y elevado ao quadrado, menos 3x ao quadrado, y menos 4 igual a 0. Temos agora uma equação do segundo grau. Vamos utilizar o método resolutivo. Primeiro, delta b ao quadrado menos 4ac. Temos que esse delta, né, a gente tem que o b
ele é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e o valor do C, que é menos 4. Então, temos que menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4 vezes menos 4, mais 16. Portanto, 9 mais 16 igual a 25. Delta igual a 25. Vamos para a segunda parte. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, menos B, B ele já é negativo, né? Então, menos 3 vai ficar mais 3. Mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2A. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. Vamos calcular o primeiro valor para y. Seria o quê? 3 mais ou menos a raiz de 25, que é 5 sobre 2. E aí, vamos pegar a parte positiva, certo? 3 mais 5 é 8, dividido para 2 é 4. Vamos pegar aqui a parte negativa. 3 menos 5 é menos 2. E aí, menos 2 dividido para 2 vai ser menos 1. Temos aqui os y, né? Y igual a 4 e y igual a menos 1. Então, vamos guardar esses valores, porque nós vamos precisar deles aqui para a gente encontrar a solução dessa equação biquadrada. Então, encontramos para o primeiro y o valor de 4 e para o segundo y um valor de menos 1. Lembrando também que usamos o artifício que x ao quadrado é igual a y. Então, a gente vai substituir agora o valor de y para encontrar finalmente o valor de x. Então, para o primeiro y igual a 4, temos que x ao quadrado é igual a 4. Esse quadrado passa tirando a raiz. Então, como é um número elevado ao quadrado, vai ficar mais ou menos raiz de 4. E eu tenho que x é igual, raiz de 4 é 2, mais ou menos 2. Vamos para o segundo valor. Eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a y, que é menos 1. Quem está ao quadrado passa tirando a raiz. Então, eu vou ter mais ou menos a raiz de menos 1. E aqui a gente tem o seguinte, uma raiz quadrada de um número negativo. Sabemos que não existe solução real para isso aqui. Então, portanto, a gente não consegue achar essa solução. Aqui não tem uma solução real. Então, fica como solução da nossa equação biquadrada somente agora esses dois valores, menos 2 e o valor 2, já que quando o y é menos 1, eu não consigo calcular a raiz quadrada. Certinho, pessoal? Os exemplos eles vão vir dessa maneira. Às vezes é um problema, mas quando você monta, né, o problema ele vai recair numa equação biquadrada, naquele sentido, e você aplica o artifício, jogando ela para uma equação do segundo grau, resolve a equação, substitui no artifício e você encontra a solução da equação biquadrada. Certinho? Então vamos aqui para o exemplo 3. Olha só, para que valores reais de x as expressões a seguir apresentam valores numéricos iguais. Então ele quer saber o valor de x para quando eu substituir essas duas expressões apresentem valores numéricos iguais. Então basta eu igualar elas duas e aí elas vão, né, quando eu resolver essa equação, elas vão representar valores numéricos iguais. E aí quando a gente vai simplificando essa equação, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Vamos ter 11x à quarta menos 6x ao quadrado. Esse x ao quadrado está positivo, passa negativo. Esse mais 4 está positivo, passa negativo, igual a 0. Vamos pegar os termos semelhantes. Olha só. 11x à quarta eu só tenho ele. Mais x ao quadrado eu tenho 2, que é o menos 6x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Então, efetuando menos 6x ao quadrado menos x ao quadrado, eu tenho menos 7x
ao quadrado menos 4 igual a zero. Isso aqui recaiu para uma equação biquadrada. E aí nós vamos usar o artifício que x ao quadrado é igual a y. E aí a gente remonta a equação nesse sentido, né? Lembrando que esse 11x à quarta, ele é o quê? 11x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, pelo artifício, como a gente viu anteriormente, ficaria 11y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a zero. E aí a gente calcula as raízes dessa equação para depois substituir no artifício. Então vamos lá, delta é o quê? B ao quadrado, lembrando que B é menos 7, então menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 11, vezes o valor do C, que é menos 4. Então, menos 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes 11, menos 44. E menos 44 vezes 4, vamos fazer essa conta aqui, já sabemos que vai dar um valor positivo, porque é menos que multiplica menos. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, é 49 mais 176. Então, vamos efetuar essa soma de 49 mais 176. E 49 mais 176, 225. Tranquilo? Então, a gente já tem o valor do delta. Então, como a gente tem o valor do delta, vamos calcular a segunda parte, que seria menos b, mais ou menos o valor do delta sobre 2a. Vamos voltar aqui para pegar o valor do b. b na nossa equação aqui é menos 7. Então vai ficar, como já é menos, menos 7, vai dar 7 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 225 vezes 2 vezes a. Qual era o valor do a? O valor do a nessa equação é 11. Então, 2 vezes 11. E aí vamos continuar. 7 mais ou menos. Raiz de 225 é 15. Dividido por 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 22. E aí vamos calcular o primeiro valor para y. Primeiro valor para y, vamos ter 7 mais 15, certo? 7 mais 15 é igual a 22. Então, 22 dividido para 22, temos que o primeiro valor para y é igual a 1. Vamos calcular o segundo valor para y, que seria 7 menos 15, certo? 7 menos 15 é menos 8 sobre 22. Podemos até simplificar por 2, ficaria menos 4 sobre 11, né? A gente já sabe que quando eu pegar esse valor negativo para substituir no artifício, a gente não vai conseguir calcular, certinho? Olha só, vamos lembrar que usamos o artifício que x ao quadrado é igual a y. Então, vamos substituir esses valores para encontrar a solução da equação biquadrada. Então, olha só, quando x for o primeiro, quando y for o primeiro valor, que é igual a 1, então eu tenho x ao quadrado vai ser igual a 1. O quadrado passa tirando a raiz, vai ser igual mais ou menos a raiz de 1. Então vai ficar mais ou menos 1. X vai ser mais ou menos 1. E quando eu usar y, que vai ser igual a parte da segunda raiz aqui, menos 4 sobre 11, e a gente sabe que o quadrado vai passar tirando a raiz, vai ficar mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 11, já sabemos que não tem como calcular essa raiz aqui, já que é a raiz quadrada de um número negativo. Então, ficamos com a solução x mais ou menos 1. Então, a solução dessa equação biquadrada vai ser menos 1 e mais 1. Vamos colocar aqui dentro. Então, vai ser
menos 1 e 1 positivo, vai ser a solução dessa equação biquadrada, né? Ou trazendo para o problema, os valores que vão fazer essas expressões terem valores numéricos iguais é quando o x for igual a menos 1 e o x for igual a 1. Olha só, vamos substituir x igual a 1, só para a gente ver o que vai acontecer. 11 vezes x elevado à quarta, se o x for 1, 1 elevado à quarta é 1. Então, 11 vezes 1 é 11, vai ficar menos. Aqui, quando eu substituir 1 no x ao quadrado, vai dar 1. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho 11 menos 6, que é igual a 5. Ou seja, quando eu jogar 1 na outra equação, né, na outra expressão, ela tem que dar o valor de 5. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 4 é 5. Então, dá certinho. O mesmo acontece com o valor menos 1, já que os expoentes são todos pares, então quando eu jogar menos 1, ele vai virar um positivo, e aí vai recair na mesma solução que a gente falou há pouco, né? Então essa equação biquadrada vai ter como solução menos 1 e 1, certinho, pessoal? Bom, pessoal, a ideia é essa, não esquecer de usar o artifício, jogar para a equação do segundo grau e encontrar a solução, tranquilo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!